milhares de famílias desabrigadas e o número de mortos ainda é incerto. Essa é a situação da região serrana do estado do Rio de Janeiro após as chuvas que devastaram a região. Para conversar sobre esse assunto, eu vou falar com o deputado Nilton Salomão, que é morador de Teresópolis e acompanhou o problema dessas famílias no dia seguinte dessa tragédia. Deputado, o senhor visitou esses moradores, foi em vários bairros, levou até a equipe da TV Alerj até lá, a gente vai passar imagens sobre essa tragédia. O que o senhor viu nesse primeiro momento? Essa região serrana ela já passou por inúmeras tragédias, deslizamentos, mas o senhor já tinha visto alguma coisa parecida com isso? Não, olha, nem eu, nem os contemporâneos, não é, ninguém conta uma história tão dramática. E, evidentemente, Potira, ali, esse acontecimento, ele revelou, primeiro, um efeito da natureza e que o homem não teria inicialmente condições de, enfim, a natureza, ela se mostrou extremamente, vamos dizer assim, agressiva com uma faixa da região através de um volume pluviométrico extraordinário. Interessante que foi uma faixa, quer dizer, nós temos municípios que áreas ficaram intactas e em outras áreas praticamente acabaram, como em Teresópolis, a localidade de Campo Grande, que não tem mais condições de ser nem restabelecida, aquilo tem que ser pensado que se fará lá. Então, teve o efeito da natureza. Também evidenciou de forma trágica, né, a questão de uma urbanização que veio acontecendo no Brasil, né, de forma desordenada, portanto, também contou muito a perda de vidas, de perda de casas, as construções estabelecidas em lugares impróprios, no que tecnicamente chamam de talveg, que é onde a água passa nos morros. Também evidenciou uma necessidade de que as nossas matas ciliares nos rios, a recuperação dos cumes dos nossos morros tem que ser urgente e a ação que durante tantos anos governantes municipais tiveram, né, em negociações não saudáveis, liberando áreas, deixando de ser mais rigoroso na hora de fiscalizar um corte de morro, por exemplo, né, liberando condomínios em áreas que não teria condições de lá estar, também isso ficou evidenciado. Então, nós tivemos o fenômeno da própria natureza e, somado a ele, as atitudes incoerentes, não é, ao longo dos anos com o processo de urbanização. E foram muitas vidas perdidas, a região, não é, precisa ser muito olhada sob o ponto de vista de sua economia, sob o ponto de vista da saúde, sob o ponto de vista ambiental, porque, vamos dizer assim, essa tragédia que levou tantas vidas, ela tem que provocar em todos nós, no setor público, nas diversas esferas de poder e na sociedade, primeiro uma reflexão e imediatamente um conjunto de ações que permita que a gente reaja. Primeiro uma reação ao estado de depreciação da economia, que além, não é, do prejuízo com a perda de vidas, a perda de casas, nós estamos acompanhando, não é, um prejuízo para a economia que vai redundar em podemos dizer, um outro desastre, que seria o desastre do desemprego, não é, da possibilidade de falência de algumas empresas. Isso é uma prioridade que tem que ser estabelecida. Tirando essa parte econômica, vou deixar para a gente falar um pouquinho mais para o final disso. O senhor acredita que a extensão que essa tragédia alcançou, o mundo inteiro assistiu, principalmente pela internet, fotos e pessoas, jornalistas que foram ao local, disseram que pela TV, pelas fotos, não é possível sentir, né, um décimo do que realmente estava acontecendo lá, do sofrimento dessas famílias, da destruição de bairros inteiros destruídos. O senhor acha que isso vai conscientizar as pessoas, os governantes, sobre a questão de construções em locais irregulares? O senhor falou da mata ciliar, falou da beirada dos rios, que as pessoas constroem casas, porque muitas vezes a gente assiste a deslizamentos
e 1 mês depois, 2 meses depois, as pessoas constroem naqueles lugares novamente. O senhor acha que isso vai acabar na região serrana? Olha, eu acho que o sofrimento, né, nós aprendemos aí com os países que têm sofrido com guerras, com fenômenos naturais, e eles têm se preparado, reagido. A gente costuma dizer que o Brasil, as coisas são mais... Mas esse sofrimento, que é um grande sofrimento, a gente vai depois falar do trauma que as nossas crianças da região ficaram e precisam ser tratadas, nós vamos falar de todos esses prejuízos. Então, esse sofrimento, ele vai exigir, né, e ele cria uma ambiência para a gente rever posições que até então eram tranquilas. Por exemplo, né, às vezes um prefeito, uma Câmara de Vereadores, negociava ali a liberação de uma área, tal, enfim, não, tudo bem. Eu creio que hoje, né, a sociedade e os próprios agentes públicos, para liberar uma situação dessa, para admitir uma situação dessa, vai saber que vai passar, né, por um crivo, por uma contestação, por uma fiscalização. Tem um aspecto positivo, isso tudo foi a reação do governo federal, do governo estadual, né? É natural que uma catástrofe dessa grandeza nós não estávamos preparados, tanto é que muitas críticas são colocadas pela morosidade de determinadas ações, por alguns problemas ainda não terem sido resolvidos, mas nós temos que registrar aqui, o governo federal foi ágil, depoimento dos próprios prefeitos, em 3 dias, eles já tinham recursos emergenciais nas suas contas para aquelas ações, não é, mais emergenciais. Também o governo do estado, imediatamente, olha, a gente está andando nos municípios, a quantidade de máquinas, de pessoas se movimentando, trabalhando, foi extraordinário. Evidentemente, agora, Potira, nós temos, quer dizer, esse primeiro momento, não é, que nós não temos ainda definido a quantidade de mortos, tem muitos desaparecidos. Eu estava vendo os números, por exemplo, Friburgo tem mais mortos, mas tem menos desaparecidos. Quando você soma mortos e desaparecidos, Teresópolis projeta um número maior ainda do que Nova Friburgo. Tem o caso de Petrópolis, que pegou uma parte ali, não é, ali na parte de Itaipava, que entra ali no Vale do Cuiabá, e, enfim. Mas um segundo momento, agora já começa a acontecer, que é exatamente a elaboração de projetos, não é? Desde os projetos que restabelecerão as pontes, é uma quantidade enorme de pontes. Nós temos ainda comunidades que, do ponto de vista da passagem de carros e caminhões, ainda está ilhada. As pessoas estão recebendo alimento através de motos ou caminhos especiais. Então, essa urgência das pontes, a urgência na construção das casas, e aí eu queria dizer aqui que nós temos que discutir esse projeto das casas. Existe a urgência, mas nós temos que ter a competência, não é, para fazer as casas da melhor maneira possível. Senão pode acontecer de novo, né? Além disso, o aproveitamento, porque em se tratando de região serrana, você tem dificuldade na oferta de terrenos. Então tem que ter projetos inteligentes, não é, que possam aproveitar, por exemplo, creio eu, prédios de 3, 4 andares, né, que podem ser construídos com toda a segurança e organizar, né, melhor esse espaço onde as pessoas estarão morando. Aliás, um morador da localidade de Campo Grande, bairro que acabou em Teresópolis, ele me dizia assim, pedia, deputado, se o senhor pudesse ajudar, nós gostaríamos de que essas casas que serão oferecidas, que pudessem, não é, ali se voltar a ter os núcleos de vida comunitária como nós tínhamos. Nós queremos morar próximo aos nossos vizinhos, que a história nos deu aqui, que as nossas crianças brincavam juntas. Uma pessoa perde toda a referência também. Exatamente.